Mais uma nova edição do programa Painel Alagoas, aqui na TV Mar, canal 25 ou canal 525 da NET. É uma satisfação adentrar em seu lar com responsabilidade e equilíbrio, notícias, reclamações e soluções. Cada mês, a presença da Equatorial aqui no Painel Alagoas. Eu sempre digo à assessoria de comunicação da Equatorial, bote sua bola, né? É a Isa, nossa querida Isa, bote sua bola. Ele estará aqui no próximo mês e assim sucessivamente. Ele, Carlos Moraes, representa o segmento da Equatorial aqui no estado de Alagoas. Sua função, Carlos, tem sido assim muito salutar, principalmente com contato com os clientes. Obrigado mais uma vez a oportunidade da Equatorial estar batendo um papo com o nosso consumidor, levando mais informação, atuando na Equatorial na gerência de relacionamento com o cliente. Como o senhor bem colocou, pastor Luiz Hamilton, é uma missão importante de levar as informações do cliente para a empresa e da empresa para o cliente, para que o serviço seja prestado com qualidade. Sei que vocês são muito competentes nessa área, principalmente com o Covid, vocês tiveram que se reinventar. Nesse retorno, a última entrevista, no mês passado, foi sobre a questão do retorno do já, né? Como é que está a procura? É o quê? Titularidade, parcelamento, religação? O que é que está acontecendo? No início de agosto, a gente retomou o atendimento presencial em todas as nossas agências. Faltava o serviço de atendimento ao cidadão, que é o JA, que o governo do estado ele reativou o serviço da Equatorial no último dia 28 de setembro. Então, nesse momento, o cliente ele voltou a nos procurar um serviço por atendimento agendado. É bom lembrar o cliente que acompanha o programa, que é agendado o atendimento no JA. Qual o telefone? Através do site da Secretaria de Planejamento. Então, não tem ligação? Através desse site, o cliente ele pode fazer o agendamento e faz esse atendimento. Qual e no site? próprio JA, da CEPLAG, ceplag.gov.br. Mas se for no próprio JA, está no shopping ali? Consegue fazer o agendamento. E os serviços, a maior procura do serviço presencial da Equatorial continua sendo a troca de titularidade, a ligação nova de energia, o parcelamento. O cliente vai buscar negociação, que é uma forma que ele tem de equilibrar o pagamento das suas contas e voltar à normalidade. Nos decretos, não poderia cortar o fornecimento de energia. E hoje, como é que está essa situação? Vamos começar por etapas. A questão do corte de energia por falta de pagamento. Com o final da vigência da resolução 878 da ANEEL, que foi quem suspendeu a suspensão de fornecimento para o cliente residencial, cliente baixa renda e serviços essenciais, ela teve sua vigência até o dia 31 de julho. Em agosto, a partir da segunda quinzena de agosto, a Equatorial normalizou essa atividade, que é o último caso. A Equatorial ela não quer o corte de energia, não quer a suspensão de fornecimento. É o último caso, essa atividade perante ao cliente. Mas isso voltou a acontecer na segunda quinzena de agosto. Nós reavisamos todo o nosso consumidor, através da fatura de energia, através dos agentes de campo de negociação. E hoje, apenas o cliente do segmento residencial baixa renda é que não pode ter a suspensão de fornecimento por inadimplência. Essa restrição continua até o final do ano, para o cliente residencial baixa renda. Os demais consumidores é importante estar sempre com o pagamento atualizado para evitar esse extremo. Parcelamento com esse Covid sempre tem um percentual de entrada, mas vocês estão sendo flexíveis sem entrada ou tem alguma entrada? Durante o mês de setembro, inclusive, nós realizamos um grande feirão de negociação em um shopping aqui da capital, onde a gente conseguiu fazer para o cliente um parcelamento com 10% de sinal, 20%, 30%, dependia muito da capacidade, da quantidade de fatura em aberto, contas sem multa, juros, em parcelamentos em até 6 vezes ou mais. Então, assim, a possibilidade de negociar existe, a Equatorial, através das suas agências, está aberta para o cliente fazer a sua proposta e a gente vê a melhor forma dele ficar adimplente. Até porque é importante para a gente também que o cliente tenha esse serviço com tranquilidade. Tudo bem. A questão desse calor, o verão chegou com força. E existem certas dificuldades, muitos vão usar mais ventiladores, ar-condicionado. E como é que fica esse consumo a mais, a estrutura, né, do fornecimento? Pode dar um blackout
na estrutura de vocês? Na verdade, com o aumento das temperaturas, traz sim o aumento de cargas, principalmente também porque tem férias escolares, apesar desse novo momento, né, do Covid, as pessoas estarem mais em residência, estão usando mais energia, usando mais equipamentos de refrigeração, vem as festas de final do ano, num novo momento, mas elas existem, e o nosso estado começa a recuperar o turismo, com a presença de turistas já começando a vir e encher a cidade e as cidades litorâneas, principalmente, no final de ano e início do outro, que é o verão. Então, o que a Equatorial está fazendo? Primeiro, a Equatorial, desde que assumiu, ela tem feito investimentos significativos. No ano passado, nós fizemos um investimento da ordem de 170 milhões de reais, onde construímos subestações novas, uma subestação na Serraria, botamos em operação a subestação de Coruripe, Geraldo Ponciano, entre outras. E manutenção nas redes, troca de equipamentos, digitalização. E em 20, mesmo com a pandemia, nós mantemos o nosso ritmo de investimento. No momento, nós estamos com quase 50 milhões aplicados para fortalecer o que a gente chama de Sistema Norte. Estamos construindo a subestação de Ipioca, a ideia da Equatorial técnica é que no final desse ano ela entre já em operação, dando qualidade àquele sistema. Além disso, também serão feitas umas 4 linhas de transmissão até Maragogi e a modernização e reforma das subestações de Porto Calvo, Matriz do Camaragibe, a própria subestação de Maragogi. Então, são investimentos que estão sendo feitos exatamente para trazer ao cliente essa qualidade e esse suporte que ele precisa. A região norte está sendo privilegiada porque ninguém nunca olhou com bons olhos para a região norte, sempre para a região sul. Esse foco de vocês no crescimento, porque tivemos aqui naquele dia da entrevista, tivemos o prefeito de Maragogi, né? Sérgio Lira, e o investimento é grande, shopping, centro de convenções e outras modalidades na região. Mas Maragogi não é só Maragogi, tem Japaratinga, Porto de Pedras e essa região do norte, região norte. Como é que vocês estão tratando agora esse finalzinho de outubro, início de novembro e dezembro? Na verdade, a gente realiza manutenção ao longo de todo o ano. Nosso plano de manutenção ele acontece ao longo de todo o ano, mas nesse período especificamente, do aumento das temperaturas e da proximidade das festas de final de ano e verão, é que a gente faz um trabalho voltado para essas cidades mais litorâneas. No ano passado, nós conseguimos botar em operação o sistema de Coruripe, então já atendia mais a região sul. Também o sistema de Geraldo Ponciano, mais para o centro do estado, e a capital. Nós precisávamos fazer uma obra de investimento na capital, que foi a subestação da Serraria, que permite, inclusive, a saída das linhas de alta tensão para Ipioca. E de Ipioca, a gente vai subir linhas, dobrando a capacidade do circuito até Maragogi. Maragogi é o ponto extremo, mas o senhor muito bem colocou. Por isso que a gente está reformando a subestação de Matriz, a gente está reformando a subestação de Porto Calvo, colocando equipamentos novos, digitalizados e além de obras de manutenção em todas as cidades dessa extensão norte, Japaratinga. Então, assim, a importância desse segmento é grande e a gente quer crescer e chegar com essas obras até Maragogi entre esses anos de 20, 21 e 22, porque o senhor citou alguns empreendimentos e tem um também importante para o estado, que é um novo aeroporto para esse lado de lá. Então, a gente precisa fazer esse reforço para atender esse cliente e contar também com o cliente em uma situação, no aumento da carga, eles nos procurar antecipadamente. Eu vou aumentar a carga do meu hotel, da minha pousada, das casas que são locadas em temporada, ou vou fazer alguma festa. É importante a Equatorial ser avisada antes para a gente adequar transformadores, fazer todo o trabalho de manutenção necessário para que a energia seja fornecida com qualidade. Muito bem, falando sobre a região norte, vamos voltar aqui um pouquinho para Maceió, aquela estação ali do bairro da Jatiuca, fica próximo ali aos feirantes, na feirinha da Jatiuca. Como é que vocês estão cuidando? Ali era um antigo Bom Preço, hoje a estação de vocês. Mas ali, muito próximo de vocês, é a feirinha. O que é que pode causar isso aí? Vocês têm um certo cuidado com a população? Na verdade, assim, as subestações de energia ou as linhas de forma geral, elas estão sendo modernizadas e aplicadas a equipamentos novos, equipamentos inteligentes, de telecomunicação. Então, toda subestação, ela tem um regime de segurança, ela tem uma proteção que qualquer anomalia de fornecimento, o sistema ele desliga. É por isso que o cliente popularmente dá aquela sensação, um apagão. Na verdade, não é. São proteções do sistema elétrico para evitar um acidente mais grave com a população e prejuízos também e danos patrimoniais. Então, todas as nossas subestações, nós estamos fazendo um trabalho
Desde março de 2019, quando assumimos, a gente começou esse trabalho de modernização e organização. Por exemplo, a gente tem para esse ano também planejamento modernizar a subestação de Cruz das Almas, a subestação de Porto Calvo, a subestação do Polo de Marechal, que é importante para a indústria. Então, assim, as subestações estão sendo vistas e o trabalho de manutenção tem sido feito e com segurança para a população. Vou para um bairro meu um pouco delicado e tem uma grande subestação. Atinge quantos bairros ali? Pinheiro, aquela grande subestação, inclusive o Hospital Apivida, o Hospital Maceió, já está saindo dali, né? Toda aquela região ali está delicada. Como é que fica uma das maiores estações que vocês têm aqui na capital é ali no Pinheiro. Fica praticamente nos fundos do CEPA. Isso. Praticamente também aquela situação delicada. Qual o projeto de vocês? Porque, de uma forma ou de outra, vocês estão no centro do vulcão. Na verdade, a subestação do Pinheiro, a gente acompanha o trabalho da empresa lá, principalmente a empresa Braskem, que está fazendo um trabalho de desocupação e remanejamento de pessoas e de imóveis no bairro. Existe uma reunião constante. Hoje a subestação ela opera normalmente, ela atende os bairros do Pinheiro e outros bairros centrais, inclusive desce fornecimento para a parte baixa da cidade. Mas a própria Equatorial já tem um plano de manobra, caso seja necessário a não utilização da subestação do Pinheiro. Hoje ainda não é um fato. Tem um custo, né? Existe um custo, mas hoje ainda não é um fato. Esses custos estão sendo levantados, o plano de investimento ele está sendo feito de forma bem organizada para que, se houver a necessidade de não utilização daquele equipamento, a fornecimento de energia não perca a qualidade. Por isso foi importante a reforma e ampliação da subestação do Tabuleiro dos Martins e a criação da subestação de Serraria, para poder reconfigurar o sistema da capital, além de permitir uma dupla alimentação. Se hoje a gente tem 2 pontos de suprimento, que aí vem da Chesf, é Maceió 1 e Maceió 2. Com as subestações de Serraria colocadas em operação, havendo uma perda de ponto de suprimento de uma dessas, a gente consegue suprir por outra. Então, no caso do Pinheiro, abastece não só aquela região do Farol, próprio Pinheiro, mais 10 bairros. Ele tem uma parte do Farol, tem a parte baixa, porque ele de lá deriva algumas redes em alta tensão para outras subestações. Mas se acontecer alguma fatalidade, quem vai substituir as partes baixas, os 10 bairros? Hoje nós temos planos de manobras. Dessas outras subestações estão sendo fortalecidas. Vocês já estão se preparando, Preparado. Né? Tem um plano esse existente. Custo vai para a conta do consumidor? Na verdade, ele vai ser avaliado ainda. Se houver necessidade de desocupação da subestação pelo que aconteceu, a Equatorial ela passa a ser também mais uma a que terá que ter alguma compensação por parte de quem hoje está assumindo a responsabilidade da desocupação do bairro. Mas nada disso ainda é de concreto. Teve aqui o presidente dos empreendedores, que é o Sampaio, Alexandre Sampaio, e muito preocupado porque todos os comerciantes ali foram abalados, né? Então, essa situação, eu olho aqui para a Câmara, dizendo a você que estou com uma pessoa qualificada, falando que, por mais que venha acontecer alguma coisa, claro, fatalidade, né? Se alguém soubesse, se evitava antes. Mas a Equatorial está preparada para uma fatalidade assim, da madrugada para o dia, puf. Inclusive, existe um grupo hoje que acompanha toda aquela região do bairro. Pra você ter uma ideia, durante o mês de agosto, nós participamos, junto com o Exército, de um simulado de evacuação e de pronto atendimento e de emergência. Então, assim, os órgãos de segurança, a própria empresa Braskem, Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, a Equatorial faz parte também das reuniões preventivas de atendimento a situações de emergência naqueles bairros ali envolvidos nessa questão. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, então estamos atentos. E Bom Parto. Para tudo, Bom Parto. Estamos atentos a esse contexto. Existem planos, sim, de manobra para que não haja desabastecimento em caso de que aconteça alguma coisa que a gente espera que não aconteça, que o trabalho seja feito e a gente siga em frente. E esse delivery é uma questão de lanchar, né? Até almoçar nos bairros, nas artérias Gruta do Lourdes e Santa Lúcia. Por que esses 2 bairros e qual a finalidade e se vai atingir outros bairros, mas por que essas 2 artérias, Gruta de Lourdes e Santa Lúcia? Na verdade, o sistema de delivery, de pagamento delivery, é uma novidade. Pagamento. É uma novidade. Eu pensava que a Equatorial
ia levar aquele lanche de desconto, né? Na verdade, agora o pagamento delivery é uma novidade, porque com esse novo momento, existem pessoas que estão, às vezes, no grupo de risco. Elas Sim. têm a dificuldade de resolver Muito presencialmente inteligente. as situações. Então, a Equatorial está lançando. O Grupo de Lourdes de Santa Lúcia é um piloto. O cliente vai poder ligar através de um 0800 nosso específico. Mas é a sede, no caso, né? É no prédio da sede? Não. O sistema ele funciona assim. O cliente liga através do 0800 022 4063, de segunda a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite. Esse é outro 0800? É outro 0800, específico para o pagamento delivery. Então ele vai ligar 0800 022 4063, de 8 da manhã a 8 da noite, segunda a sexta, e no sábado, de 8 da manhã às 14 horas. Ele vai agendar o pagamento da fatura dele. Nós vamos mandar um profissional totalmente identificado, qualificado da Equatorial para fazer o recebimento da fatura do cliente. Pode ser com débito, pode ser com cartão de crédito. Você também aceita o cartão? Cartão de crédito de todas as bandeiras, pode ser o cartão de débito, o cartão do Bolsa Família. Então, o cliente é uma facilidade, é uma forma que a Equatorial trouxe. Quantas parcelas? Ou uma vez? É de uma vez? O pagamento ele pode ser à vista, né? E que se o cliente tiver mais de 2 faturas em aberto, aí ele pode parcelar no cartão de crédito se ele desejar. Mas pela quantidade de faturas, ou seja, 2 faturas, 2 vezes. 2 em diante. E aí depende muito como está a capacidade dele de pagamento. O cartão de crédito pode se parcelar em até 12 vezes. Sem juros? Não, tem os juros aplicados, que é os juros em torno de 1%. É o juros hoje que é praticado pela Equatorial. Isso, inclusive, foi uma conquista nossa para o nosso cliente, porque não é os juros da bandeira do cartão. É os juros, mesmo os juros praticados pela agência de atendimento da Equatorial. Como evitar uma violação? Porque tem gente para tudo, né? Porque vai um motoqueiro na casa da pessoa, todo identificado. Como é que a casa, ou cidadão, ou a pessoa de terceira idade vai identificar essa pessoa para que não seja um assaltante? Porque essa turma hoje é criativa. Perfeito. Assim, o grande ponto principal do serviço de pagamento delivery, o cliente solicita. Ninguém vai chegar na porta do cliente para dizer que veio receber algum valor. Sim. Outro, não existe pagamento em espécie, não existe pagamento em dinheiro. Pagamento é só através do cartão de débito e crédito, o cartão do cliente com a maquininha, que é aquela maquininha que todos conhecem. Já evita qualquer situação. É, aquela maquineta que todos conhecem, a gente chama ela de POS, aquela maquineta vai chegar um profissional da empresa Control, que é a nossa parceira aqui em Alagoas, totalmente identificado, com crachá, com farda, com veículo padronizado. Então, assim, isso é para dar segurança ao cliente. Ainda assim, se o cliente tem alguma dúvida... Liga na hora. É bom ele tentar ver com os familiares quem ligou, quem identificou e liga para o 0800 para confirmar se Mais uma vez, esse é o segundo 0800. Vocês têm o primeiro, para qual tipo de atendimento? Não, nós temos o nosso 0800, que é o cliente usa naturalmente. Para serviço, para informações, qual é esse? Falta de energia, é o 0800 082 0196. É o nosso esse atendimento. Para serviço, falta de energia. Isso. Qualquer tipo de atendimento, comercial, troca de titularidade, ligação nova, todas as informações. 0800? É o 0800 082 0196. Esse hoje, é 24 horas. Hoje está sendo lançado hoje, em primeira mão. Nós estamos lançando, a partir dessa semana, o 0800 022 4063. Para quê? Para o serviço de pagamento delivery. Para o cliente ligar, agendar a visita de um profissional da Equatorial para arrecadar sua fatura, trazendo comodidade e principalmente nesse novo momento de distanciamento ainda, né? A questão do Covid, a gente saiu do isolamento e partiu para uma nova fase que é do distanciamento, mas existem ainda pessoas em grupos de risco que têm restrição de locomoção. E o profissional que for vai também preparado com o uso de máscara, o uso do álcool gel, com todo o que determina a Secretaria de Saúde Estadual e os órgãos de saúde, como forma questão geral. De corte, houve algum índice a mais, a menos, diminuiu, não pagou, porque depois do Covid muita gente se aproveitou, né? Não estou desempregado. Como é que vocês identificam uma pessoa que chega no balcão de atendimento, né, e fez o agendamento e estou desempregado? Qual é a forma que, no caso Equatorial, vai tratar essa pessoa que está desempregada? Na verdade, o cliente, ele quando tem alguma dificuldade de pagamento de contas, a gente tem opções de parcelamento. Ele não pode pagar a fatura à vista, a gente apresenta de início uma proposta de parcelamento pela quantidade de contas em aberto, uma entrada de pagamento, e o cliente, ele
não tendo condição de aderir àquela negociação, ele pode fazer uma proposta à empresa que irá avaliar. E aí ele fundamenta. Às vezes as pessoas ficam com uma necessidade de saúde, alguém adoeceu na família, o custo aumentou. Então, naturalmente, quando o parcelamento ele é diferenciado, o consumidor ele apresenta documentos que mostram a situação dele atual. Se é uma situação de desemprego, ele também mostra e a gente procura adequar o valor da conta a essa nova realidade do cliente. A manutenção, o objetivo é reforçar o trabalho realizado que vocês têm feito desde que chegaram, mas a longo prazo. Alguns são em médio prazo. Quais são hoje os de médio prazo e os que são de a longo prazo? Médio prazo, e a gente considera no nosso plano de manutenção um curtíssimo, que é de curto prazo. Curto prazo é o que a gente está fazendo agora nesse momento nas cidades litorâneas. Lavagem de rede. A lavagem de rede é curiosidade, inclusive, que as pessoas não entendem. Por que lavar a rede? A salinidade, a maresia deixa os componentes da rede com risco de um curto-circuito. Então, a gente tem feito um trabalho aqui na capital e nas cidades litorâneas de lavagem efetiva com a água especial da rede, de alguns componentes da rede. Poda é um serviço de curto prazo que a gente está fazendo. As árvores que tocam sobre a rede, elas podem provocar curto-circuito. Então, poda, lavagem de rede. Liga para o 0800. As equipes de manutenção estão em campo, mas o cliente ele pode também nos apontar. Carlos, tem uma situação na minha rua de uma árvore que está tocando na rede. Como é que eu faço? 0800 082 0196. Ele abre uma reclamação ou um registro e vai uma equipe para poder cuidar dessa parte dessa poda de rede. E a médio, nós temos algumas subestações e longo, linhas de transmissão, por exemplo. A médio prazo, a gente está com a subestação de Pioca, construída já na parte civil, sendo preparada. A ideia é que ela entre em operação ainda esse ano, mas as linhas de transmissão que vão duplicar o circuito para o norte, até Maragogi, por exemplo, já é uma obra de mais longo prazo. Mas, assim, os investimentos, eles se dão dessa natureza. O curtíssimo, que é para você atender a necessidade do cliente, inclusive tem um que eu volto a reforçar, é importante. O cliente vai fazer uma festa, vai ter um evento, avisa a carga que vai utilizar, porque a gente precisa adequar os transformadores de energia que ficam nas ruas e avenidas a essa nova carga que vai entrar, que não é uma carga normal. É um evento num hotel, numa pousada, você aumenta uma quantidade de carga naquele circuito, então é preciso que a Equatorial seja avisada com antecedência. Interessante que essa preocupação não existia outrora. E hoje a gente percebe através do painel Lagoas essa preocupação de uma empresa que leva a sério o seu cliente, o seu consumidor. Isso é importante. Agora, o consumo consciente, o que é isso? É importante. Se aumentou a temperatura, aumentou o uso de alguns equipamentos. Por exemplo, ar-condicionado. Então, o que é que a gente fala? O que é o consumo consciente? São as dicas que nós temos para o cliente utilizar os equipamentos e não ter um reflexo muito forte no valor da conta de energia. O ar-condicionado, por exemplo, é um deles. Ele tem que ser regulado, o filtro do ar-condicionado tem que ser limpo constantemente para evitar um consumo exagerado. O chuveiro elétrico é outro deles. A temperatura aumenta, então vamos utilizar o chuveiro na posição verão ou regular o chuveiro para que não gere um impacto na conta. Estamos no novo normal. As pessoas estão em casa com aula, as pessoas estão em casa no home office. Por que não usar o mesmo ambiente para poder ter essas atividades, evitando cômodos diferentes, uso de iluminação, uso de refrigeração? Então, o consumo consciente é o cliente utilizar da energia, que é um bem essencial, de forma que, ao final, a conta dele não fique também onerosa. Troca de lâmpadas incandescentes fluorescentes pelo LED é uma opção. A lavagem de roupa, juntar a maior quantidade de peças e lavar de uma só vez. Quando você for passar roupas também. Então, são dicas importantes e no nosso site também nós temos muitas dicas para que o cliente ele possa utilizar a energia e ter depois a possibilidade de fazer o pagamento de forma adequada sem onerar o orçamento familiar. Essa situação dentro de casa, né? Agora, o retorno das escolas. As escolas são fechadas, as faculdades são fechadas. Hoje só teve dificuldade até no trânsito para chegar aqui, né? Então, tudo tem uma sequência. Esse retorno, por exemplo, eu sei que 2021, ninguém sabe, das escolas e da faculdade. O que é que vai onerar nessa situação? Porque hoje está uma realidade. Vocês vão ter outra realidade agora, com um consumo maior. Estão preparados para isso?
Na verdade, assim, essas atividades que pararam, elas já tinham fornecimento de energia regular. Certo. Então, assim, não trazem impacto direto à volta delas ao sistema elétrico. Trazem impacto se houver novas unidades ou ampliação dessas unidades. É por isso que o cliente ele tem que nos procurar. Eu tenho uma escola ou uma universidade, vou voltar e as coisas melhoraram e eu vou ampliar. Aí ele precisa procurar antecipadamente a Equatorial, apresentar o seu plano, apresentar o seu projeto, para que a gente possa verificar se existe necessidade de adequar tanto o padrão do cliente, que é a parte de responsabilidade dele, quanto o fornecimento, através de cabos de rede que chegam até aquela unidade consumidora, transformadores e outros componentes. Aquela questão de abre e fecha, geladeira, constantemente. Existe um espaço de tempo para que não venha trazer um consumo maior? Influencia. Inclusive, a geladeira é um equipamento interessante que as pessoas têm muitas vezes o hábito de achar que a boa geladeira é aquela que o motor ele está funcionando e produzindo aquele barulho. Pelo contrário, a geladeira ela tem que manter quando ela está no silencioso, significa que ela não está consumindo energia. Então, se eu vou usar a geladeira, abrir para fazer um alimento, para poder consumir água, que eu retire e abra de uma só vez. O abrir e fechar faz com que o ar quente do lado de fora da geladeira, ele entre e faça com que a geladeira trabalhe mais para poder voltar àquela temperatura ajustada pelo cliente ou pelo usuário da geladeira. Então, o cuidado é esse, vai fazer um alimento, tirar todos os itens, não colocar, por exemplo, o alimento após o cozimento aquecido ainda na geladeira, porque isso faz com que ela tenha necessidade de trabalhar ainda mais para manter aquela temperatura. E, assim, tem uma dica muito interessante que a gente sempre diz ao cliente, é a borracha da geladeira. Tem que ter uma atenção com a questão da borracha da geladeira, que ela resseca. Então, ela permite, se ela é ressecada, mais a troca desse ar, aumentando o consumo. E um teste fácil, pega uma folha de papel ofício, uma folha de caderno, abre a porta e pressiona contra a borracha. Se puxar e sair facilmente, é hora de trocar. Se vier a rasgar a folha, não. Significa que a geladeira está bem adequada no seu uso. Tarifa social, renda baixa e como se cadastrar para fazer parte desse agrupamento de tarifa social? Tarifa social é um assunto importante, uma preocupação nossa. Quando nós chegamos aqui em 2019, eram 150 mil famílias beneficiadas. Hoje, já são em torno de 350 mil. Fizemos um trabalho muito forte, de parceria com prefeituras, com o governo do estado e a busca desse número de inscrição social porta a porta com o nosso cliente, para que ele pudesse ter um desconto de até 65% na conta, num consumo até 220, que é a tarifa social. Então, o cliente que tem, quem pode ter direito a essa tarifa? O cliente que tem até meio salário mínimo de renda familiar, uma vez que ele esteja cadastrado junto à prefeitura e ao CRAS, ele tem direito a receber a tarifa social. Aquele que tem até 3 salários mínimos e que no meio da família existe o uso de equipamentos essenciais à vida também, idosos, quilombolas, indígenas, os idosos e deficientes, aqueles que são atendidos pelo BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, esse grupo de pessoas consideradas vulneráveis e de baixa renda, eles podem ter o direito à tarifa social de energia. Para se cadastrar, como é que faz? Muito simples. Ou através das nossas agências de atendimento, dos nossos agentes de campo, leituristas, agentes de negociação, através do nosso site, al.equatorialenergia.com.br, coloca lá tarifa social, faz a inscrição, e também pela Clara. A Clara, que é a nossa assistente virtual, é o nosso WhatsApp por mensagem de texto, ela faz também o cadastro da tarifa social, no 82-2126-9200. Essas premiações para o dia 30 de outubro, até eu quero participar. A gente lançou um projeto importante durante o período, inclusive, também da pandemia, que foi o Energia em Dia. As pessoas têm sido beneficiadas com prêmios de R$500 durante um ano para ajudar no supermercado, prêmios de R$250 para ajudar na conta de energia e agora, nesse mês de outubro, dia 30, é o primeiro grupo de sorteio da Casa Eficiente. É R$12 mil para trocar equipamentos, para melhorar a casa, para poder transformar ela em uma casa eficiente. Serão 5 clientes nessa primeira rodada, porque são 15 casas ao total. Os clientes vão gostar, viu? Muito. O restante, né? Agora, tudo isso, de onde vem esse investimento de premiações? Vocês tiram do lucro esse investimento ou inclui nas contas?
Na verdade, assim, o cliente, quando tem campanhas de incentivo, como essa, que é o Energia em Dia, ela é totalmente no custo operacional da empresa. Não há nenhum repasse para o consumidor. O consumidor residencial, inclusive, é o beneficiado. Ele se cadastrando de forma muito fácil, no energiaemdia.equatorialenergia.com.br, ele faz um cadastro, recebe o número da sorte e participa. Daí ele tem a possibilidade de ganhar essa ajuda de supermercado, R$500, R$250 durante um ano também de ajuda a pagar as contas. Agora, as casas eficientes e, no final dessa promoção, junho do ano que vem, um carro 0 km. Falamos da tarifa social e a tarifa, para finalizar, a tarifa rural. Tarifa rural, outro também importante momento que a gente trouxe para o cliente aqui em Alagoas. Nós tínhamos em torno de 12 mil pessoas beneficiadas, hoje já são em torno de 29 mil. É aquele trabalhador rural que mora e sua residência fica na zona rural. Então, se ele trabalha ligado à agricultura familiar, se ele trabalha de carteira assinada como trabalhador rural, se ele é aposentado como trabalhador rural, ele pode procurar as nossas agências de atendimento credenciados, a sede dos sindicatos rurais, porque nós fizemos uma parceria com a FETAG para ajudar a cadastrar esse cliente na tarifa rural. Um desconto de até 24% do valor da conta, que ajuda muito. Então, esse é outro benefício importante que a gente tem em campo para buscar. Tem-se uma expectativa em torno de 100 mil trabalhadores rurais em Alagoas. Hoje só temos apenas 29 mil cadastrados, então é importante que quem acompanha o programa, que ouviu esse tema, que possa levar essa informação para essas pessoas, porque elas podem ter um desconto na conta mensal. Há uma divulgação dos interiores? Nós temos nos nossos credenciados, nas nossas redes sociais, no nosso site, nas agências de atendimento, panfletos que foram distribuídos e nessa parceria com os sindicatos rurais também panfletos foram divulgados para poder o cliente ter essa oportunidade de acesso a essa tarifa, que é a tarifa rural. Vou deixar uma deixa para ti, não se esqueça da TV Mar, né? A divulgação também aqui na TV Mar, que é salutar, isso é importante. Suas considerações finais, esse momento talvez de retorno de alguns outros segmentos, né? Mas a Equatorial está pronta realmente para fornecer não só energia, mas capacitada para atender os clientes. Sim, o agradecimento, mais uma vez a oportunidade, pastor Luiz Hamilton, parabéns pelo programa, dizer que a Equatorial retornou com os cuidados de distanciamento, então as agências de atendimento estão funcionando, os postos do JAS estão funcionando por agendamento no site da CEPLAG, nós temos os nossos credenciados, nós temos as nossas equipes de campo que não pararam, com todo o cuidado para ir à casa do cliente, uso de máscaras, distanciamento, álcool gel. E novidades para o cliente nós trouxemos. Tem um pagamento delivery que falamos antes, temos o novo site, al.equatorialenergia.com.br, aplicativo, hoje na palma da mão, com tanto o Android como o iOS. Nas lojas de aplicativo, pode baixar o aplicativo da Equatorial Energia, escolher o estado de Alagoas e está com a Equatorial na palma da mão. Nosso 0800 082 0196 e dizer ao cliente que o nosso objetivo desde 2019, quando chegamos em Alagoas, é trazer um fornecimento de energia de qualidade. Por isso falamos ao longo do programa de alguns investimentos, subestações, manutenção. Teremos em curso nos próximos dias e meses o plano verão. Mas o cliente que se sentir com a necessidade de falar, entre em contato 0800 082 0196 e a Clara. Através do nosso zap 82 21 26 9200. Estaremos prontos para atender. Muito bem, Painel Alagoas, a avaliação é sua. Essa edição fantástica com Carlos Moraes, aqui da Equatorial, mostrando a capacidade e a preocupação com a empresa e o cliente, consumidor, e você é que faz a sua avaliação. Painel Alagoas.